Dia nono ano, na aula anterior falávamos sobre essa relação do nazismo, do fascismo, enquanto projetos partidários dentro de uma conduta originada, a partir de uma formação de projetos que relacionasse tanto o nazismo quanto o fascismo como uma distinção de pensamento e mentalidade. A gente vai ver que nesse conceito histórico, Hitler, ele alcança, dentro da sua predominância, uma relatividade tanto de seguidores como daqueles que não se apropriam, não se agradam aos seus ideais. Para a gente compreender um pouco do que é o fascismo, do que é o nazismo, eu achei interessante até passar esse vídeo para vocês, dentro dessa conduta. O fascismo é toda uma relação de conduta de domínio territorial, violência e segmento autoritário. Então são essas três relações que fazem o fascismo ser o que é. E o que seria o nazismo? Seria todos esses três fundamentos de forma exagerada, de uma forma a contribuir com grande força tudo aquilo que é predominância do fascismo. E o fascismo, o nascimento dele é na Itália, ele vem fundamentado dos italianos, e o nazismo do fator alemão. Qual a diferença principal entre os dois? É a conduta de origem de permanência. Por exemplo, o fascismo, ele faz parte da conduta, tem esses três elementos, são elementos que pertencem também ao nazismo, mas todavia de uma forma mais branda, enquanto o nazismo ele vai com uma forma totalmente acelerada. Lembrando que o nazismo ele é fundamentado, o nascimento dele, através de um partido chamado de NASA, que tem como seu principal líder à frente Hitler, um formador de ideais de grande aprofundamento histórico em relação, eu diria muito mais, um protagonista do eixo historiográfico, nascido dentro de um projeto na Primeira Guerra Mundial, ainda quando militante, a relação de condição de domínio territorial da região do Sudeste, bem como agir com violência perante todos aqueles que humilharam a Alemanha, então aí a condição da violência, e a forma autoritária de condição para que tudo isso seguisse o caminho que deveria, ou aquilo que ele almejava. Todos esses ideais é interessante a gente pensar numa conduta histórica, no que diz respeito a um projeto, Hitler, na Primeira Guerra Mundial, ele era um militante, do qual ele tinha como propósito fazer com que todos aqueles que humilharam a Alemanha pagassem. Lembrando que a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, sai como a principal, sendo punida em relação ao Tratado de Versalhes. Não que os demais países não tenham passado por um propósito igual, ou até pior, em alguns sentidos, mas, de fato, o que ocorre com a Alemanha é que a Alemanha ela é punida como a principal eixo de toda a fundamentação da Primeira Guerra Mundial. Diante disso, ela é humilhada. Esse fator para Hitler trata-se principalmente de uma questão de honradez. Hitler leva muito a sério esse episódio e promete que fará a vingança na mesma posição, mesmo dia, mesma hora, mesmo momento, todo o cenário montado da mesma forma que a Alemanha foi humilhada. E assim ele consegue, ele só não consegue voltar ao tempo no sentido do ano, mas o horário, o dia, o momento, as mesmas origens do local, ele consegue fazer com que a França seja humilhada tanto quanto a Alemanha foi. Essa relação da Segunda Guerra Mundial, os propósitos que se foram em relação a esse projeto, primeiramente Hitler queria essa relação de conduta da Alemanha ser justificada e honrada perante toda a humilhação que passou, certo? O outro fundamento era, Hitler tinha uma crença fundamentada na raça ariana, e essa raça ariana, ele era desejoso de que toda a Alemanha ou todo o mundo fosse proveniente dessa raça. Ou seja, todo aquele que não pertencesse à raça ariana deveria morrer. E começaria isso pela Alemanha, a limpeza, que era fundamentada na retirada dos judeus, a morte dos judeus, o Holocausto, que era fundamentada nesse autoritarismo formador do nazismo,
E a outra relação é uma subconsequência de toda essa reação dele, que é a violência em extremismo. Né? O Holocausto é essa violência, é uma violência de conduta não só física, mas principalmente psicológica. Né? Os campos de concentração, que os diga, fomentados numa hipocrisia de que seriam cenários de lugares de proteção, de aconchego, como era colocado na mídia, toda aquela relação era fraudulenta, né? E Hitler oprimia, aquelas pessoas eram mortas, iam praticamente, viviam em condições subhumanas, esperando somente a morte lhes alcançar.